Deus chama Jeremias e manda Jeremias comprar um cinto de linho. O cinto de linho, hoje a gente usa o cinto aqui, na arguiata da calça, né? Mas lá no Oriente, o cinto é usado na cintura porque os homens usam vestidos. Então, para o vestido não ficar solto, como as mulheres fazem hoje em dia, quando usam um vestido, colocam um cinto no meio. Muitas vezes colocam um cinto assim. Só que esse cinto, eles costumavam usar o cinto, e esse cinto, ele tinha uma importância muito grande, porque o cinto, ele fica na região dos nossos rins. E para o judeu, a região dos rins é muito importante. Tanto que Jesus por várias vezes falou: cinge os teus lombos. Você já leu isso na Bíblia? Cinge os teus lombos, os rins, a altura da cintura aqui. Então Deus, para ensinar, para falar com Jeremias e para falar conosco hoje, Ele dá uma ordem a Jeremias e faz uma alegoria, como se fosse, Deus faz um mandado a Jeremias para lhe ensinar uma lição maior a respeito do povo de Deus. Vamos ler de novo. Assim me disse o Senhor: vá comprar, observa que ordem é imperativa aqui, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra, então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que eu compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que eu escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los, inclina-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Estava lendo ali por causa da versão, ficar mais parecido com a de vocês, ou da maioria. Mas esse texto da Bíblia é muito intrigante para nós, irmãos, que somos povo de Deus, que somos crentes em Jesus Cristo. Esse texto da Bíblia é muito forte para a gente, porque revela, porque mostra aquilo que Deus traz e fala no decurso dos tempos, da história, e como a gente deve se comportar diante dele. Primeiro, que nós não devemos desviar os nossos olhos quando nós encontramos o Senhor Jesus. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que busca pérolas, que busca uma pérola, muitas pérolas, mas um dia ele encontra uma pérola tão preciosa, que ele deixa todas as outras que conseguiu achar e vai ficar só com aquela pérola. Então o reino de Deus é para ser entendido, é para ser observado de uma maneira que não há nada, não deve haver nada, uma outra coisa que possa mover o nosso coração do jeito
que o reino de Deus nos move. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, muitas vezes, nós nos desviamos. E quando a gente fala desviar, não é só de voltar para ficar no mundo não, porque existem muitas pessoas que estão desviadas, mesmo vindo à igreja, mesmo lendo a Bíblia, elas já mudaram de foco, elas já não estão mais firmes com o Senhor Jesus como estavam antes, já não têm a mesma alegria que tinham antes, pois Deus estava observando essas coisas em Judá, no povo de Israel. O povo de Israel que Deus livrou, que Deus fez passar o Mar Vermelho em terra enxuta, em terra seca. O povo de Israel que Deus operou tantas maravilhas, que Deus abriu Jericó, que Deus fez com que o rio Jordão, também o povo passasse em terra seca. Deus fez tantas maravilhas ali, derrubando as muralhas de Jericó, abrindo as cidades para o povo, para que o povo possuísse o melhor. E o povo, depois que entra na terra, eles se apossam da terra e se esquecem de Deus. Isso acontece muitas vezes conosco. A gente se apossa de algumas coisas e se esquece do Deus que deu aquelas posses. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sabe, é porque Deus te deu, é porque Deus permitiu que você tivesse. Não há nada que você tenha que Deus não tenha permitido que você fizesse. Foi primeiro Deus, segundo a força do seu trabalho, a lei da semeadura, de semear e colher. Pois aquele que nos dá uma coisa, nós precisamos ser gratos e reconhecidos, reconhecermos aquele que nos deu a vida, reconhecermos aquele que nos deu oportunidade de conseguirmos aquilo que nós temos, seja a sabedoria intelectual, seja a riqueza intelectual, a riqueza de bens, não importa, porque muitas pessoas um dia tiveram muito e de repente deixaram de ter. Ontem eu estava ouvindo uma rádio, e passou uma música de Paulo Sérgio. Quem conhece, quem lembra do cantor Paulo Sérgio? Ele canta assim: meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Ele canta assim, né? Foi um cantor da Jovem Guarda que meteoricamente apareceu. Alguns diziam até que ele imitava Roberto Carlos. E ele morreu muito novo. E o locutor, a locutora na hora, falava um pouco da história dele. Que ele de repente, meteoricamente surgiu, aquele cantor que explodiu no Brasil inteiro, numa época que não tinha internet, que não tinha nada, década de 70, não tinha nada, não existia nada de internet, de nada, e ele explodiu no Brasil inteiro. Só que um dia, ele saiu de um show no interior de São Paulo e entrou no seu carro. As pessoas estavam esperando ele, e uma mulher, uma senhora, pegou uma pedra, teria pegado uma pedra grande e jogado no vidro do carro dele. Ele ficou tão furioso com aquilo, que saiu correndo atrás da mulher. Mas de tão furioso que ficou. E dali ele foi para essa outra cidade próxima cantar também. Na segunda música, ele parou e pediu ao público que tivesse paciência com ele, que em outra oportunidade ele voltava. Ele saiu do palco e nunca mais voltou. Teve um acidente vascular cerebral, um derrame, como a gente fala, e morreu. Alguns falam assim: será que foi por causa do que a mulher fez que ele ficou assim? Você já reparou que a gente procura muitas desculpas quando nós somos apodrecidos por dentro? Os nossos sentimentos maus nos apodrecem.
Os nossos sentimentos maus faz com que os nossos órgãos emocionais fiquem gangrenados, ou seja, fiquem podres. E qualquer órgão com gangrena precisa ser retirado. Há alguns anos atrás, um outro cantor da música popular brasileira, Tim Maia, quem não lembra dele? Estava ensaiando e de repente sentiu-se mal e morreu. Eu estou falando desses dois, mas você deve lembrar de muitos. Nós lembramos de muitos até cristãos, como o Dr. Miles Monroe, que estava vindo de um país para o outro no seu jatinho particular com a sua esposa, e os tripulantes, e de repente o seu jatinho se chocou com uma montanha e ele morreu. Não são apenas aqueles que não professam o nome de Jesus que morrem, e às vezes tragicamente, porque nós todos somos humanos, e a nossa humanidade muitas vezes ela nos vitimiza. A gente sofre porque às vezes porque a gente é humano. Não é por castigo, não é por nada. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar a dizer que toda e qualquer glória que nós conseguirmos aqui, de nada vai adiantar se toda a glória, toda a honra não for direcionada para Deus. Porque em Deus tudo permanece. Você lembra da época que confiscaram o dinheiro do povo? Que o presidente Collor e Zélia Cardoso confiscaram o dinheiro do povo. Ninguém tinha segurança de colocar um dinheiro no banco. Ninguém tinha. Se você tiver 20 mil reais hoje, você colocaria esse dinheiro na sua casa? Você deixaria guardado em casa? É meio difícil. A não ser que você tenha um cofre muito seguro para você deixar em casa 20 mil reais, por exemplo. Você vai fazer o quê? Vai colocar no banco. Porque lá você sabe, se roubar o banco, o problema é dele. Meu dinheiro eu quero. Você já viu alguma vez dizer que roubaram o banco, e o banco chegou e disse: seu fulano, o dinheiro que você botou aqui, roubaram. Não, porque lá mistura tudo. Você sente segurança. Pois quando nós temos algo aqui dentro de valores emocionais, valores espirituais, qualquer tipo de valor que nós temos, nós precisamos guardá-lo em um lugar seguro. Entenda bem, eu não posso pegar aquilo que eu acredito, aquilo que eu confio, e apenas guardar comigo, achando que comigo está seguro. Eu preciso guardar num lugar seguro, e o lugar seguro é o banco celestial. É o lugar onde Deus ensina a gente a guardar as coisas preciosas. Quem tem ouro, quem trabalha com muito ouro, normalmente ele vai lá no banco e coloca lá no banco e guarda aquele ouro lá, aquelas joias. Deixa eu colocar aqui porque aqui está seguro. Pois a gente precisa colocar a nossa joia no banco celestial. E sabe qual é a joia que nós temos? Aquilo que nos dá honra, aquilo que nos dá glória. Porque a glória desse mundo, irmãos, ela passa. Eu citei aqui 2 cantores. Você se lembra de John Lennon? O maior dos Beatles morreu. Outro dia até eu vi na televisão que o assassino dele pediu clemência pela 40ª vez e o Estado negou. Continua preso, prisão perpétua. Chapman, um indivíduo que matou John Lennon e não lembra nem por que foi. Mas John Lennon fez tanto sucesso, gente, e depois foi falar de paz. O último álbum dele, Dei uma Chance à Paz. Você já deve ter ouvido. Foi um acerto de contas? Ou foi apenas um louco que foi para cima dele?
Será que não foi um acerto de contas? Alguém que estava fazendo um acerto de contas com ele do mundo espiritual? De que maneira nós temos nos comportado em relação à nossa vida e guardado aquilo que nós temos de valor? Se eu tiver um dinheiro, eu vou guardar no banco. Se eu tiver uma joia, eu vou guardar no banco. Se eu tenho o meu veículo, meu automóvel, na hora que eu vou dormir, que está todo mundo quieto, eu dou um jeito de colocar na garagem. Eu guardo aquilo que tem valor para mim. E por que eu não vou guardar aquilo que Deus me deu? E por que eu vou pegar esses valores que eu guardo de coisas que Deus me deu e vou colocar acima de Deus? Não inverta valores. A maior riqueza que você tem não é seu carro, não é sua casa, não é seu dinheiro. A maior riqueza que você tem, ela veio do céu. E essa riqueza que você tem, sabe o que é? Apenas um sopro. Quando Deus fez assim, ó, e o homem se tornou alma vivente. Porque sem o sopro, porque sem o fôlego de vida, a gente não é nada. Tenta, respira. Olha como nós estamos respirando. Aqui agora a gente está respirando bem. Mas pergunte a alguém que não está respirando agora, o quanto ele gostaria de conseguir, de forma natural, sem ser de forma mecânica, estar respirando. Pois a igreja do Senhor Jesus, infelizmente, ela está em muitos calibres de pessoas, internada na UTI, respirando com a ajuda de aparelho. Sabe por quê? Porque não tem valorizado o Deus que lhe chamou. Está valorizando mais coisas, honras, cargos, coisas aqui dessa terra. Para Deus denunciar isso através de Jeremias, Deus começa de forma didática, pedindo a Jeremias que ele vá comprar um cinto de linho. Seu Jeremias, Deus era assim, Jesus também fazia isso direto. Jesus sempre ensinava assim, desse jeito. Seu Jeremias, compre um cinto, vai comprar um cinto de linho. Esse linho não foi de graça. Lembra que alguém comprou a gente por um preço? Você lembra do preço que você vale? Você sabe quanto você custa? Muitas vezes nós não damos o valor àquilo que Deus nos fez. A gente inverte valores, porque tem coisas que a gente pode ver. Mas a minha vida vale o preço de um sangue de um cordeiro sem defeito, que morreu na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás por mim. A minha vida, a sua vida tem um valor tão grande, imensurável, incalculável, que foi o sangue de Cristo que nos comprou. Deus manda Jeremias comprar. Vai e compre um cinto. Eu já falei do significado do cinto. O que significa o cinto para o povo oriental? O que significava nessa época? E a Bíblia diz que Jeremias vai e compra o cinto. E fica usando o cinto por algum tempo. Mas Deus diz para ele, ó, não lave o cinto. Você usa ele. E Jeremias, com certeza, passou a desfilar pelas ruas com aquele cinto. Todo mundo via Jeremias. Gente, vocês já viram o cinto de Jeremias? Olha aquele profeta que só anda chorando, reclamando, é meio dramático. Vocês já viram como é que Jeremias está chique, gente? Aí depois que Jeremias usa, roda para lá, roda para cá, a palavra do Senhor vem segunda vez e diz: agora pega o cinto que você comprou, você comprou, mas pegue o cinto que você comprou e está usando, e vá agora a Perate e esconda-o ali entre duas rochas, ou seja, cave e coloque o cinto debaixo da terra. E Jeremias obedece isso.
Ele diz: então fui a Perate, depois que escondi o cinto, e depois de um tempo fui a Perate, e desenterrei o cinto, e o tirei do lugar que havia escondido. O cinto estava podre, e se tornara completamente inútil. Um cinto tão lindo, um cinto tão valioso, um cinto tão precioso. Depois que Jeremias tira da cintura, cava, enterra o cinto, quando ele vai, depois de um tempo, o cinto estava podre. A utilidade dele já havia cessado, já não prestava mais para nada. Jeremias agora já não poderia mais colocá-lo na cintura. Sabe o que é o cinto, gente? Esse cinto era o povo de Israel na época. Deus queria dizer a Jeremias que era o povo de Judá, que antes eles tinham uma utilidade grande, que da mesma forma como o cinto acontece com o cinto, Deus também fez com o povo de Israel. O povo andava adorando a Deus, o povo tinha uma utilidade, o povo tinha um valor, mas não valorizava o seu próprio valor. Eu posso ter valor, mas eu não devo valorizar-me demais. O Senhor Jesus, gente, Ele nos compara com o sal. Ele diz: vocês são o sal da terra. Você já viu, quando a gente vai no supermercado, o que é que a gente acha naquelas gôndolas? Naquelas primeiras, a gente acha o quê? A gente vê biscoito, a gente vê macarrão, a gente vê salgadinho, as coisas das crianças principalmente, ficou logo no... Quando você vai procurar o sal, dá até trabalho para achar. Já viu como é? Sim ou não? O sal normalmente fica aqui embaixo, lá no canto, é lá que fica o sal. Já viu quando a gente faz um churrasco? Todo mundo compra aquela carne, coloca o sal e deixa naquele jeitinho delicioso. Começa, gente, que carne saborosa, né? Que carne saborosa. Quem comprou essa carne? Muito saborosa. O sal é o que a gente elogia por último. Ninguém lembra do sal. Como uma feijoada. A feijoada pode estar uma delícia. Gente, quem fez essa feijoada é deliciosa. Mas se não fosse o sal, não adiantava. Ele precisa estar na medida, sim, mas sem ele as coisas ficam sem sabor. Sabe por quê? É porque sal não tem glória. É porque sal não é ovacionado, é porque sal não é exaltado. Ele nem faz questão disso. Jesus disse: você nega o sal da terra. Você, Gilza, é o sal da terra. Está vendo o que é que Jesus diz? O sal representa muito, mas não existe glória para o sal. Ele não reivindica glória. E porque ele não reivindica glória, ele continua salgando, ele continua sendo sal, ele continua sendo sal. A não ser se ele se tornar insípido, como aconteceu com o povo de Judá. A utilidade que tinha, que o povo de Deus tinha, deixou de ter. Já reparou? Quando você professa a sua fé em Jesus, e você de repente desvia, você tem um deslize, você está na rua fazendo uma coisa errada, alguém passa, olha para você. As pessoas têm duas reações: ou elas ignoram, para que você não fique sem jeito, constrangido, e ela também, ou então elas falam de você. Mas fulano de tal, ali sentado, bebendo, e diz que é crente, nada mais presta, senão para ser pisado e jogado fora, pisado pelos homens. Por que que acontece isso? Porque aquele sal que era sal deixou de salgar. Deus diz que o povo de Israel, o povo de Judá estava vivendo isso. O povo começou a servir a Deus, mas começou a servir a Deus com uma forma tão entusiástica,
tão entusiasmado. Mas aí só que o povo chegou na terra e começou a plantar, começou a colher, começou a ter suas fazendas, começou a se envolver com a sociedade demais. Gente, a gente pode estar envolvido com tudo, mas o nosso coração não pode se desapegar de quem nos apegou primeiro. A gente não pode permitir que Satanás use nada deste mundo para tirar a nossa fé e a nossa confiança e a nossa vida desse Deus, porque foi Ele que nos salvou. O maior preço pago foi o do sangue dele derramado na cruz. Por isso todo mundo que entende o valor do sangue de Jesus, ele jamais vai sair do caminho dele. O preço maior não houve, nunca haverá. O preço de 100 fazendas, o preço de todo o ouro desse mundo não pode chegar perto de uma gotinha daquele sangue que foi derramado pelo Senhor Jesus na cruz por nós. Deus está chamando isso, reivindicando isso, chamando o povo a atenção. Mas o povo não ouvia. Tu já viu quem é arrogante gostar de ouvir? Gosta não. Gente arrogante não ouve. Você conversa, você fala, você tenta chamar a atenção, você quer aconselhar, mas ele não aceita um conselho. Ela não aceita o conselho. Já viu como é? Eu não preciso não. Gente arrogante é assim. Alguns tempos aí, eu atendi um moço e ele chegou no consultório, colocou as duas mãos, sentou-se na minha frente. Eu estava assim na mesa. Ele sentou-se na minha frente, colocou os dois braços em cima da mesa assim. Só vim aqui por causa da minha mulher. Eu não preciso estar aqui. E olhou para minha cara firme. A gente que já sabe que essas coisas são assim mesmo, a gente dá um jeito de conduzir de forma que a pessoa fique à vontade. Isso é mecanismo de resistência. Chama-se mecanismo de resistência. Só vim aqui porque minha mulher mandou. Eu não preciso estar aqui. Isso é o quê? Arrogância. Só que aquela arrogância é uma arrogância emocional. É algo que as pessoas desenvolvem um comportamento e que a gente, como profissional, precisa saber abstrair. Mais à frente, aquele moço estava totalmente relaxado, conversando tranquilamente, pererê, pererê, pererê. Só que tem gente que faz isso no sentido espiritual. Eu não preciso de Deus, não. Para que eu vou vir aqui? Eu não vou conversar com pastor nenhum, não. Não preciso conversar com ninguém. Arrogância. O povo de Israel, o povo de Judá estava assim. Arrogância. Muitas pessoas pensam, eu não preciso de ninguém. A podridão da glória é quando nós nos apossamos daquilo que nós temos. Herodes, a Bíblia diz que o rei Herodes, está lá no início de Atos dos Apóstolos. Herodes era um homem tão importante, tão rico. O seu reinado era um reinado que se destacava tanto. E Herodes, ele falava tão bem, ele se expressava tão bem, que as pessoas começaram a dizer assim: essa não é a voz de um homem, essa é a voz de um Deus. E Herodes pegou a glória para ele. É isso mesmo, eu sou um Deus. Porque os reis naquela época eram tidos como deuses. A Bíblia diz que aconteceu o que com Herodes? Caiu na mesma hora e entrou em estado de decomposição. Ou seja, ele foi comido de bichos antes de ser enterrado. Porque comido de bicho todo mundo é. Os micro-organismos não poupam ninguém. Morreu, enterrou, perdeu a vida, já começa a se desintegrar. Mesmo que a pessoa guarde em qualquer lugar, não adianta, porque ali é o corpo. Corpo é terra, veio da terra, vai voltar para a terra. E Herodes
perdeu a vida na mesma hora. Então o que é que mantinha a glória de Herodes? A vida que Deus lhe deu. O que é que pode manter qualquer tipo de fama que nós tenhamos? A vida que Deus deu. Porque na hora que Deus tirar essa parte tão leve que tem dentro de nós, que foi apenas um sopro que Ele deu, na hora que Deus tirar isso, não adianta mais. Não adianta mais. Então, não vamos deixar a nossa glória apodrecer. Como é que eu não deixo a minha glória apodrecer? Guardando num lugar especial. A minha glória não é minha, a minha glória é de Deus. Tudo aquilo que acontecer para mim é por causa dele. Tudo aquilo que vier direcionado a mim, eu direciono para ele. Porque a glória da minha vida é dele, a honra da minha vida é dele. Tudo aquilo que acontecer é para ele. Por isso que a Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós precisamos direcionar tudo da nossa vida para o nosso Deus. Fazendo como? Só dizer assim enfaticamente, se emocionar é fácil. Eu ganhei 50 mil reais. Não, eu ganhei 50 mil, mas tem essa parte aqui que não é minha, é de Deus. Deus me deu um celular. Alguém está precisando de um celular. Fulano, pode usar o meu. Deus me deu um automóvel. Alguém precisou de uma carona que eu vá fazer alguma coisa por ele, para ele. Não, fulano, eu estou aqui. Você pode contar comigo. Você já reparou que tem gente que ninguém pode contar com ele para nada? Se você precisar, nem adianta, vai ter uma desculpa. Às vezes até na igreja tem gente que não é solícito com as coisas, com a obra de Deus. Pessoas, às vezes o pastor liga: irmão, olha, está precisando de você fazer isso, isso, isso. Ô pastor, infelizmente não dá. Aí você liga de novo: ô pastor, eu gostaria muito, mas realmente não dá. Porque ele só vive para ele. Quem vive só para si se desintegra, sabia? Porque o egoísmo, ele é autodestrutivo. O egoísmo é autodestrutivo. Isso é Bíblia. Está lá no livro de Gálatas. Aquele que semeia na sua própria carne, da própria carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Para e pensa comigo nesse dia. Será que nós estamos colocando o nosso cinto no lugar certo? Será que o nosso cinto está no lugar certo? Ou nós estamos usando esse cinto no lugar errado? O cinto não era para ser enterrado na terra. O que Deus está dizendo? O povo pegou a glória que devia trazer para mim. O cinto é o lugar do sacerdote, é o lugar onde o sacerdote colocava a sua túnica. O povo não está trazendo essa glória para mim, que sou o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, mas o povo está enterrando as suas próprias coisas. Israel está enterrando, não está dando a glória para Deus. Quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Enterrar coisas que perdem o valor. Você já pensou? Alguém que viveu há 30 anos atrás aqui no Brasil. Eu não me lembro que moeda era há 30 anos atrás, mas vamos dizer que era um cruzeiro. Quem pegou 10 milhões em dinheiro, em espécie naquela época, e enterrou hoje, tem algum valor para ele? Ele vai pegar algumas notas e vai levar para o museu, que pode ele pagar algum dinheiro, mas não tem valor mais, porque ele enterrou e ficou obsoleto. Passou o valor, passou do prazo. Pois aquilo que a gente enterra perde o valor. Aquilo que a gente coloca, ao invés de colocar no lombo, nos rins, é o que eu sinto, é o que eu vivo, é para onde eu caminho. Olha a importância que Deus mostra a Jeremias. Deus manda Jeremias rodar, Deus manda Jeremias andar com o cinto. Deus está te fazendo andar com o cinto, coisa que é de honra.
Mas o que Deus queria é que o povo de Israel se apegasse a Ele, não ao cinto. É que que o povo de Israel não pegasse o cinto e colocasse debaixo da terra. Você sabe o que aconteceu aqui? Vamos partir para a história da Bíblia. Profeticamente, Deus estava dizendo que esse povo seria levado cativo. Logo depois desses dias, a Bíblia diz que os babilônicos, Nabucodonosor, tomou posse de Israel, pegou o povo de Israel, levou o povo cativo. E assim como o cinto, eles foram enterrados em terra estranha. Deus está aqui, literalmente, dando uma lição a Jeremias e mandando ele dizer ao povo: Judá precisa ter cuidado. Olha o versículo 11: assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, mas que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram. Meus irmãos, isso é muito sério da parte de Deus para a sua igreja. Você é a igreja de Deus, e como igreja de Deus, você precisa ouvir essas palavras dessa noite. Você precisa levar muito a sério isso que eu estou dizendo aqui. Não se apegue, não pegue o cinto e enterre, não pegue aquilo que Deus deu e deixe de usar para Ele, para a sua glória. Quando o pastor diz assim, irmãos, não é que o pastor está querendo que as pessoas peguem suas coisas, seus bens materiais e tragam tudo para a igreja, não, não é isso. Mas é que você honre a Deus com aquilo que Ele te dá. Honra a Deus. Deus te deu inteligência, usa na obra dEle. Deus te deu condição de abençoar, abençoe. A Bíblia diz que as mulheres, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, e tantas outras mulheres, pegavam os seus bens e serviam a Jesus com suas fazendas. Está lá em Lucas capítulo 8. Elas pegavam as suas fazendas, os seus bens, e serviam a Jesus com seus bens. Cada vez que eu coloco aquilo que Deus me deu à disposição dele, eu estou dizendo: Senhor, o cinto é teu. Senhor, o cinto de linho está aqui para a tua glória, para o teu louvor. Eu não quero esse cinto, Senhor. Eu não vou enterrar meu cinto, eu não vou enterrar meu talento. Senhor, eu não vou pegar meu talento, aquilo que o Senhor me deu, e não vou deixar de desenvolver. Eu quero, Senhor, trabalhar para Ti. A minha vida só tem sentido se for para dar sentido à Tua vontade, à expressão da Tua vontade. Eu preciso trabalhar para Ele. E outra coisa, eu não posso me relaxar com as coisas do mundo, me envolver com as coisas do mundo e esquecer do Deus que me deu, do Deus que me colocou aqui. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, amém? Esse cinto fique na sua cintura, e cada glória que você recebeu, você levanta ele e diz: Senhor, é para Ti esse louvor, é para Ti essa glória, Senhor. Eu estou aqui, eu continuo trabalhando para Ti, Senhor. Eu não vou desanimar, Senhor. Vai chegar 2021, Senhor, e eu vou estar ainda mais forte para Te servir, porque o Senhor fez isso por mim. Precisamos verdadeiramente viver isso, irmãos, a cada dia de nossas vidas, amém?